paz do Senhor, todos prontos, todos de mala pronta na recepção para ir embora, né? O mês está acabando e a live Missão Checkout tem esse espírito, né? Esse espírito de todo mundo com a malinha pronta e saindo do quarto, né? A ideia veio exatamente dessa figura de linguagem, dessa imaginativa, assim. Quando a gente está hospedado num quarto de hotel e a gente passa o determinado período que a gente contratou, no último dia, né, normalmente próximo do meio-dia, a gente tem que estar lá com a malinha pronta na recepção, esperando que a equipe do hotel verifique o quarto, se está tudo direitinho, se você pegou toda a tua bagagem, se você está com tudo em mãos, e eles te liberam para você ir embora para casa. No nosso caso, o check-out é do mês que está terminando, né? O que você está carregando de bagagem, do que você se livrou, né? Quando a gente passa um período no hotel, quando a gente sai a passeio e fica hospedado, a gente vive uma rotina diferente da nossa e normalmente a gente revê algumas coisas, repensa a vida, repensa a rotina normal e volta de viagem, volta desses passeios com alguma mudança, com alguma coisa transformada, com a mente renovada, oxigenada. E essa live checkout é isso, a ideia é essa, o que aconteceu ao longo do mês de junho que renovou a tua mente, que oxigenou a tua mente, o que você abriu mão em junho, do que você vai carregar com você para o mês de julho que começa amanhã. A ideia é parar para contemplar, a ideia é parar para agradecer e reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Que o nome dele tenha sido glorificado na tua vida em todos os momentos ao longo de todo o mês de junho. Que você possa ter conseguido ter tempo de observar, de contemplar a mão de Deus, de observar, de ouvir a voz de Deus te direcionando, te redirecionando, te acalmando, te confortando nos momentos difíceis, carimbando a presença dele nos momentos alegres. Então esse é o objetivo dessa live. No mês de junho, a nossa missão esteve sob uma palavra, ressignificando os relacionamentos. E a palavra liberada no dia 1º de junho e as palavras liberadas ao longo do mês de junho, todas foram voltadas para com esse foco, né? Debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção de Deus, daquilo que Deus me falou lá em 2020 e que Ele vem acrescentando ao longo de 2021. Então, no primeiro dia do mês, que foi na live Missão Junho, né, às 6 da manhã, a gente falou sobre ressignificar relacionamentos. E foi a palavra do mês, a palavra ministrada e liberada. E ela entrou no nosso podcast ali no Tempo com Cristo, que você pode ouvir nas plataformas digitais de áudio, no Deezer, no Spotify, e também fica ali no YouTube. Então a palavra foi ressignificando relacionamentos. Essa palavra eu trago na minha mala nesse checkout e vou levar embora comigo para a minha vida. Porque uma palavra liberada para um determinado mês não significa que ela só serve para aquele mês. Naquele mês você recebe essa palavra e se você recebe no teu espírito, você carrega ela para sempre. Então, e no dia 11, que foi a sexta-feira seguinte, a gente liberou a palavra ressignificando o relacionamento com Deus. A primeira palavra, ressignificando relacionamentos, ela falou sobre quando Jesus é perguntado a respeito do mais importante mandamento, do primeiro e grande mandamento. Então, quem pergunta, ele próprio responde, diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus complementa dizendo que, além disso, o segundo grande mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E o amor, ele é
o que é o amor se não relacionar-se com o outro, né? Então, por isso, as palavras ao longo do mês foram com base nessa palavra e desenvolvidas de maneira, cada uma para o seu lado, né? A partir dessa palavra, cada uma foi desenvolvida de uma forma. Então, no dia 11/6, a gente liberou a palavra ressignificando o relacionamento com Deus. No dia 16, a gente teve a estreia da segunda temporada do Relaciona, e a gente falou sobre relacionamentos. A gente recebeu também para um podcast a coach e terapeuta de florais Jaqueline Seres, e que teve uma contribuição ímpar. Então, assim, tudo que ela liberou nesse podcast, tudo que ela... a gente mandou as perguntas para ela e ela respondeu todas as perguntas, falando de relacionamento, falando da maneira como ela vê. Então também é muito pertinente. Também está lá no nosso podcast Tempo com Cristo, no YouTube, na Deezer e no Spotify. No dia 18/6, que também foi uma sexta-feira, a gente liberou a palavra ressignificando o autorrelacionamento, o relacionamento consigo mesmo. E como a gente precisa olhar para nós mesmos como Deus nos vê. Então, a partir de um encontro com Cristo, ele ressignifica tudo, e essa é a palavra desse ano. E como ele ressignifica o relacionamento com Deus, ele também ressignifica o nosso relacionamento conosco mesmo. Quantos de nós já não viveu dias, ou quanta gente vive a vida se odiando quem é, odiando a própria sorte, odiando aquilo que não conseguiu, odiando aquilo que conseguiu. Então a gente precisa ter um olhar para nós mesmos como Deus nos olha. Então essa é a palavra que foi liberada no dia 18/6, que também é uma sexta-feira e está lá no podcast também. A última palavra da última sexta-feira, que foi o dia 25/6, foi ressignificando o relacionamento com o outro, com o próximo. Essa também é uma palavra que eu vou levar comigo nesse check-out. Está dentro da minha bagagem, eu vou levar comigo embora para o mês de julho, para o mês de agosto, para a minha vida. Porque essa palavra ela foi baseada na parábola do Samaritano, que é contada por Jesus. Essa parábola, essa história, ela nos confronta, porque passa o sacerdote, passa o levita, mas é o samaritano, justamente tido como o inimigo, como a escória, que para atender aquele que está precisando, para atender aquele que está caído, para atender o moribundo. É aquele que para salvar o moribundo. E diante dessa história fica a pergunta: quem a gente vai decidir ser para o outro, né? A gente vai decidir ser o sacerdote, vai decidir ser aquele que tem o título, aquele que está corrido, aquele que tem uma rotina. A gente vai decidir ser o levita amedrontado, ou a gente vai decidir ser o samaritano rejeitado que para atender a necessidade do próximo, daquele que está perto, daquele que está clamando, daquele que está moribundo, daquele que está precisando de alimento, daquele que está precisando ser curado. Então, essa história que Jesus conta, ela nos confronta para que na nossa vida a gente tome a decisão de quem a gente quer ser. E ele não obriga ninguém a ser como ele acha que deve ser. Ele simplesmente mostra a maneira como cada um agiu ali naquela história. E fica pra gente, ele joga a bola pra gente decidir e definir quem a gente vai ser pro outro. Então essa é a maneira de ressignificar o relacionamento com o outro. Você vai ser quem vai atender, ou vai ser aquele que realmente nunca tem tempo para ouvir, ou o seu título não permite estar perto de alguém com tamanha necessidade, enfim. Ou a gente ressignifica, ou a gente continua vivendo na mesma pasmaceira o resto da nossa vida. E essas foram as palavras liberadas no mês de junho. Essas são as palavras que eu vou carregar na minha mala nesse check-out de hoje. Vou levar embora comigo, porque eu quero realmente, todos os dias da minha vida, ter um encontro com Cristo, para que Ele me ajude, me transforme e ressignifique tudo aquilo que está ao meu redor. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo mesmo e o meu relacionamento com o próximo. Hoje,
para finalizar esse mês, para fechar esse mês, eu não vou dizer com chave de ouro, mas com mala de ouro, porque aqui a live é checkout, então tem mala. Para fechar esse mês com mala de ouro, eu vou trazer uma palavra que tem como título Ressignificando Relacionamentos por Meio da Graça. Para fechar esse mês de junho, esse mês de ressignificar relacionamentos. E essa palavra ela tem base no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 15. João 1, 15. Diz assim. João, capítulo 1, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse. Deixa eu explicar primeiro. João testemunha a respeito dele, de Jesus, tá? João testemunha a respeito dele e exclama: Este, Jesus, é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Até aqui. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 15 até o 18. E o nosso versículo-chave é o versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ressignificar relacionamento só por meio da graça. Porque o próprio João diz aqui que todos nós temos recebido da sua plenitude. Todos nós temos sido cheios do Espírito, porque a plenitude de Deus, a gente só pode receber essa plenitude se a gente for cheio do Espírito. Então todos nós temos recebido o Espírito e graça sobre graça, uma graça abundante. Então primeiro ele diz que a gente tem recebido duas coisas, plenitude e graça sobre graça. E depois ele diz que essa graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E é nesse encontro com Jesus, e é o que eu disse lá desde o dia 1º de janeiro de 2021. Num verdadeiro encontro com Jesus, ele nos ajuda, nos auxilia, nos destrói, nos reconstrói, fazendo com que a gente ressignifique todas as coisas. Todas as coisas ganham um novo significado, ganham um novo prisma. A gente vê diferente, a gente ouve diferente, a gente assimila diferente por causa desse encontro com Cristo. Esse encontro que traz graça e verdade e plenitude. Jesus garante tudo isso. Agora, quando a gente é tocado por essa graça, esse toque dessa graça é que faz isso tudo ser transformado. É que muda, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente é alcançado por Deus, através de Jesus Cristo, quando a gente percebe, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente realmente percebe essa cobertura da graça. Esse favor imerecido, porque a gente não merecia. Mas Deus amou tanto que Ele nos cobriu com essa graça. Nos preencheu com a sua plenitude, nos deu de presente a Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, e nos cobriu com sua graça. E com o toque dessa graça, com a cobertura dessa graça, não tem como a gente não passar a olhar Deus diferente. Um ser de amor, uma fonte infinita de amor, um amor que a gente não encontra na terra. É um amor diferenciado, é um amor que transborda, é um amor que independe de mim. É um amor que independe do das minhas atitudes. Eu posso tentar ser bom o quanto eu quiser, o quanto eu me esforçar. Não vai ser por causa das minhas atitudes boas que Ele vai me amar. Ele me amou antes de eu entender o que era bondade.
Ele me amou entendendo todas as burradas que eu ia fazer antes mesmo de eu fazer. Ele já me amou. E esse amor que vem pela graça é o que nos move de volta para Ele. Porque a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Então essa graça, ela nos toca primeiro. E aí depois a gente aprende a amá-lo. Essa semana eu estava ouvindo um podcast e a entrevistada falava exatamente isso. Deus me amou primeiro, e quando eu comecei a me relacionar com Ele, eu não amava Ele o tanto quanto eu amo hoje. E eu parei para pensar que essa palavra às vezes, né? E eu não amei Deus logo. Porque o amor realmente é uma construção. E quanto mais a gente mergulha no conhecimento, e quando Ele toca a gente com essa graça, quando a gente recebe esse amor na plenitude, quando a gente entende esse amor, a gente quer mergulhar para conhecer mais, a gente quer ler mais a palavra para poder entender quem Ele é, a maneira como Ele age, a gente quer jejuar para poder ficar sensível à voz dEle, a gente quer orar para poder conversar com Ele, para poder ouvir a voz dEle, a gente quer meditar para poder sentir a presença dEle no cicio, a gente quer mais dEle. O nosso relacionamento com Deus é ressignificado a partir do toque da graça, que vem através do encontro de Jesus. Em segundo lugar, o nosso relacionamento conosco, o meu relacionamento comigo, o autorrelacionamento, é ressignificado por causa desse toque dessa graça. Porque se eu for parar para analisar quem eu sou, quem eu fui, a minha natureza pecaminosa, o quanto a minha carne ainda é inclinada para o mal, eu vou olhar para Deus e falar assim: desista de mim, não dá certo. Mas aí quando cai a ficha da graça, o meu olhar para mim mesmo, o meu relacionamento comigo mesmo é ressignificado. Porque eu paro para pensar, bom, se Ele me ama tanto, se esse amor transborda por mim, se a palavra que eu busco, onde eu busco encontrá-lo, onde eu busco conhecê-lo mais, diz que Ele me planejou, Ele pensou em mim lá no ventre da minha mãe, quando eu ainda era massa informe, quando eu ainda não tinha membros, cabeça, não tinha nada. Ele já pensava em mim, Ele já tinha um plano para mim. Então eu devo servir para alguma coisa. Então eu vou buscar saber que coisa é essa, para que eu sirvo. Então eu vou buscar saber que plano é esse, através do qual Ele quer me usar para a glória dEle. Como o nome dEle vai ser glorificado através da minha vida. Eu, por mim mesmo, sem a graça, sem o toque da graça, sem o encontro com Cristo, eu olho para mim e vejo barro, e vejo pecado, e vejo podridão. Mas a partir do momento que Jesus chega e vem sobre mim, como diz João, graça sobre graça, e vem para dentro de mim a sua plenitude, que é o Espírito Santo, aí eu já passo a ser um tesouro. Aí eu já passo a ser único. Porque Ele vai me usar, Ele vai me encher e vai me ter como instrumento nas suas mãos para realizar aquilo que Ele desejou, que Ele sonhou para minha vida. Para quê? Qual é o fim disso? Para que eu seja o lindinho na terra? Não. Para que o nome dEle seja glorificado através desse instrumento. Então eu passo a me olhar diferente. Eu passo a entender que eu tenho valor para Deus. E não importa o que digam ao meu respeito. Eu li esse mês de junho, eu também li um livro, pena que não está aqui, que eu ganhei da apóstola Larissa, chama Homem do Reino. E ali dentro tem um trecho onde o autor diz que o pai dele sempre ensinou para ele o seguinte: olha, quando você sofrer bullying, quando você sofrer racismo, quando você sofrer algum tipo de ataque na rua, só pense o seguinte: essa pessoa não sabe que eu sou um príncipe. Essa pessoa não sabe que eu tenho um pai todo-poderoso. É por isso que ela me trata dessa maneira. Então, quando a gente tem esse encontro com Cristo real, quando a gente sofre esse toque da graça, essa graça sobre graça, quando a gente é preenchido por essa plenitude, a gente entende quem a gente é filho, a gente
vive num reino que não é dessa terra, a gente é embaixador desse reino nessa terra, eu não sou daqui, então não tem como. Muitas vezes as pessoas vão olhar pra mim e não vão saber quem eu sou, e vão me tratar de maneira esquisita mesmo. Mas eu sei quem eu sou, então agora eu penso, essa pessoa não sabe que eu sou filho do rei, essa pessoa não sabe que eu sou príncipe, essa pessoa não sabe que eu sou embaixador de um reino que nem dessa terra é. Então deixa, uma hora ela vai saber. E é assim. E por isso que com esse toque da graça, o nosso autorrelacionamento é ressignificado. Em terceiro e último lugar, esse toque da graça ressignifica o nosso relacionamento com o próximo. Por quê? Porque quando a gente percebe que a gente não está perdido nessa terra, a gente não está solto, a gente está debaixo das asas do Senhor. A gente está debaixo dessa graça sobre graça. É graça em abundância. Quando a gente percebe isso, a gente percebe também o que o João está dizendo aqui, ó. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. A gente vira a chave do eu para o nós. Eu não estou aqui sozinho. Eu não sou o poderosinho da terra que recebeu a graça de Deus. Não, todos nós recebemos a plenitude, fomos preenchidos pela plenitude de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos recebido graça sobre graça. Temos recebido. Qual é a diferença de recebeu para ter recebido? Recebemos para temos recebido. Recebemos é pontual, é pretérito perfeito, é lá no passado, ficou lá, eu recebi e pronto. Agora temos recebido, começou lá atrás, ó, e vem até hoje, continua até hoje. Começou lá atrás e continua até hoje. Começou na cruz do Calvário e continua até hoje. E vai continuar se você se colocar, se você se mantiver no caminho, se você desejar ter essa... continuar recebendo, sendo cheio do Espírito, essa plenitude, continuar se colocando debaixo dessa graça sobre graça. Falando mais uma vez, você tem ressignificado o teu relacionamento com o próximo, porque você para de pensar só em você mesmo e pensa no outro, como você pensa em você mesmo, porque foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus reafirmou. Amar o próximo como você ama a si mesmo. E João aqui está dizendo, ó, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Eu, você, a pessoa que está do teu lado. Muita gente ainda pode não perceber, mas está debaixo da graça. Muita gente ainda pode não perceber, mas ouve a voz do Espírito alertando. Não sabe quem é, mas ouve a voz do Espírito, porque todos nós temos recebido da plenitude e da graça sobre graça em Cristo Jesus. E é impossível que, entendendo isso no teu espírito, o teu relacionamento com o próximo permaneça igual. Não pode, porque uma coisa não bate com a outra. Todos nós. É nós, não é eu. Somos nós, não é você. Somos nós. Vira a chave do eu pro nós. Nós não estamos sozinhos. Aquilo que você recebe não é só para você. Aquilo que vem para tua mão é para você abençoar quem está perto de você. Ressignifica o teu relacionamento com o outro, com o próximo, a partir desse toque de graça, a partir desse preenchimento pela plenitude de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pega mais essa mala antes que você vá embora, antes que você faça esse check-out nesse mês de junho. Pega mais essa palavra e coloca na tua mala. Carrega ela com você. Porque todos nós temos recebido essa plenitude, essa graça sobre graça. E isso nos ajuda
a ressignificar todo e qualquer relacionamento. O nosso com Deus, o nosso conosco mesmo e o nosso relacionamento com o outro. Recebe essa palavra no teu espírito. Em nome de Jesus, que ela faça sentido para você. Volta para ouvir esse podcast. Se você está ouvindo agora no podcast, volta para ouvir esse podcast de novo, para que ela faça sentido, até ela fazer sentido para você, até que o Espírito Santo carimbe o teu coração com essa palavra. Se você tá assistindo essa palavra agora no YouTube ou aqui no Instagram, volta. Se você perdeu alguma coisa, se alguma coisa não fechou, volta para ouvir. Porque hoje pela manhã, quando o Espírito Santo derramou essa palavra no meu coração, ela ardeu em mim e transformou o meu interior primeiro. Eu tenho certeza que essa semente lançada vai germinar no teu coração, vai gerar flores, folhas e frutos e gerar mais sementes para que você espalhe por aí, para ressignificar todos os teus relacionamentos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar para fechar esse mês de junho, em nome de Jesus, na presença de Deus, com todos os nossos relacionamentos ressignificados pelo toque da graça. Pai de amor, muito obrigado por esse mês. Eu quero te agradecer por essa palavra final desse mês de junho, dessa palavra para ressignificar relacionamentos. Eu quero te louvar pela tua presença. Eu quero te agradecer porque a tua palavra ela não tem fim. Quanto mais nós mergulhamos, mais o Senhor derrama, mais o Senhor libera. Então que todas essas palavras liberadas ao longo desse mês de junho, elas venham comigo na minha malinha desse checkout. E que elas permaneçam em mim, que elas gerem mais palavra dentro de mim, e que elas gerem folhas, flores, frutos e mais sementes, para que eu espalhe essas sementes por onde eu for. Eu te louvo, Senhor Deus, porque ao longo desse mês de junho, o Senhor me ajudou em todas as coisas, o Senhor esteve presente em todos os momentos. Obrigado pela minha família, pela vida da minha esposa e meus filhos, Senhor, por cada momento, por cada livramento, pela saúde, pela prosperidade, pela mesa posta, pelo pagamento das contas, Senhor, de cada um que está ouvindo agora. E se porventura alguém que está ouvindo agora não conseguiu pagar suas contas, não teve uma porta de emprego aberta, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor tem um tempo oportuno, o teu Kairos, para liberar, Senhor Deus, aquilo que é necessário na vida de cada um. Então que essa palavra, que esse entendimento também venha sobre o espírito, Senhor, desse que está ouvindo, que está assistindo agora essa oração, em nome de Jesus. Há o tempo certo e o teu tempo é excelente, ele é bom, perfeito e agradável, e nós vamos aprender com o teu espírito a aguardar o teu tempo para todas as coisas. Eu te louvo, te agradeço por tudo ao longo desse mês. Consagro a minha vida pelo resto dessa noite que fecha esse ciclo do mês de junho, e espero, Senhor, a minha esperança, a minha expectativa está posta em Ti para o mês de julho, porque eu sei que o Senhor sempre tem coisas boas, porque tudo que é bom vem das tuas mãos, e aquilo que nos parece mal vem para nos ensinar e nos fazer crescer. Então eu te louvo por todas as coisas e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amanhã, às 6 da manhã, com frio ou sem frio, vai ser com frio, live Missão Julho 2021. Com a palavra do mês de julho. Um beijo, Deus te abençoe. Até a próxima.